Mas hoje o Senhor me colocou no coração de trazer uma palavra pastoral para a tua vida e para a minha vida também. Amém, queridos? Vocês vão receber com o coração aberto esta palavra? Pastor Calil, quando estava aqui ministrando, ele falou exatamente quando ele estava orando, que a palavra hoje fosse uma palavra de instrução. E a palavra de Deus serve para nos instruir, amém? Não só para nos motivar, não só para profetizá-la, mas também uma palavra de instrução. E nós começamos o culto de hoje, e o pastor Calil, com certeza, dirigido pelo Espírito Santo, porque eu também estava sentindo uma barreira no momento da adoração, mas ele, dirigido pelo Espírito de Deus, veio aqui, trouxe também uma palavra nesse sentido, e eu sei que neste momento os céus estão abertos sobre a tua vida e sobre a minha vida. Então glorifique ao Senhor, abra os teus lábios, adore ao Senhor, dê a Ele toda a honra, toda a glória, porque Ele está neste lugar. E eu gostaria de ler com você hoje a carta do apóstolo Paulo, que escreveu a Filemon. Pastor, tem esse livro na Bíblia? Tem. E ele só tem um capítulo. Então você vai abrir em Filemon, capítulo 1. É aquele livro que quase a gente nunca lê, não é? Mas que ele vai trazer instruções para a nossa vida cristã, principalmente numa manhã de ceia como essa. Então eu não quero que você fique preocupado com horários, eu não quero que você se apresse em sair daqui hoje, mas eu quero que você receba esta palavra como vinda da parte de Deus para a tua vida. Filemão, ele está depois de Tito, antes da carta aos Hebreus. E se você achou, eu vou pedir para o pessoal da mídia me colocar aqui do versículo 4, Filemão 1, 4, e nós vamos ler até o versículo 21. Mas pastor, é muito texto. Falou, mas eu ouvi neste altar que a igreja se desacostumou de ler e fazer a leitura da palavra de Deus. Então é sempre bom que nós venhamos a ler o que está escrito, amém? Você vai ler comigo? Filemão capítulo 1, versículo 4. Graças dou ao meu Deus. Veja que aqui é o apóstolo Paulo escrevendo uma carta para o seu cooperador chamado Filemão. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, veja aqui, que o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, eu tenho total autoridade espiritual e apostólica para te mandar fazer aquilo que te convém. Mas veja o que está escrito o seguinte, todavia, peço-te antes, por amor, ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele abre a mão de mandar Filemão fazer aquilo que deve ser feito. Mas ele faz um pedido, mas um pedido em amor, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo.
peço-te por meu filho Onésimo, guarda esse nome, amém? Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas de maneira voluntária. Olha para o teu irmão e diga: tem que ser voluntário. Não pode ser por força, tem que ser de maneira voluntária, amém? Próximo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Olha para quem está do teu lado e diga: não se preocupe. Põe na minha conta. Vai que todo mundo decide pôr na conta do pastor, né? Aí fica complicado. Próximo. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, tu deves. Olha só que interessante, não é? Paulo está dizendo: eu vou pagar a conta dele se você cobrar. Mas lembre-se que você deve mais a mim do que eu devo do que ele deve para você. Está entendendo? Continua. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. E por último, escrevi-te confiando na tua obediência. Diga para o teu vizinho assim: eu confio na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Quantos podem dizer amém a esta palavra? Para que você possa entender um pouquinho desse texto, e preste bastante atenção, eu vou estar falando um pouquinho do contexto histórico, para que você possa entender. Na verdade, a carta de Paulo a Filemão vai falar de um escravo fugitivo chamado Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão, que fugiu da casa de Filemão e foi para bem distante da cidade de Colossos, que era onde Filemão habitava. Filemão poderia ser provavelmente um homem de negócios, um homem abastado financeiramente, e ele tinha escravos. Mas Onésimo, ele acaba fugindo da casa de Filemão. E provavelmente Onésimo, ao fugir, roubou alguns bens da casa dele. Filemão era cooperador do apóstolo Paulo. Era na casa de Filemão que se reunia a igreja de Colossenses. Está entendendo? Quando Paulo escreve aos Colossenses, essa carta vai direta para a igreja que se reunia na casa de Filemão. Ou seja, Filemão
era um amigo, um irmão, um cooperador amado, como ele chama, da parte de Paulo. Amém? Mas o que acontece? Onésimo, que é o escravo que fugiu e que roubou algumas coisas lá da casa de Filemão, ele foge para Roma, que era bem distante de Colossos. E o que acontece? Quando ele chega em Roma, por algumas circunstâncias, o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Mas o apóstolo Paulo não estava preso numa cadeia, o apóstolo Paulo estava preso numa casa que ele mesmo alugava, vigiada, guardada, mas era como se fosse uma prisão domiciliar. E por algumas circunstâncias, Onésimo conhece o apóstolo Paulo. E para que não tenha nenhuma surpresa, porque o evangelho alcança todas as pessoas, o apóstolo Paulo vai pregar o evangelho para Onésimo, aquele escravo que fugiu e que roubou. Aleluia! Porque o evangelho alcança todas as pessoas. Diga para o teu vizinho: o evangelho alcançou a tua vida, alcançou a tua família e vai alcançar muito mais. Porque para o evangelho não há limites, não há barreiras. Aleluia! E quando Onésimo ouve a pregação do evangelho pelo apóstolo Paulo, Onésimo se converte. Provavelmente é cheio do Espírito Santo e fica cooperando com o apóstolo Paulo em Roma, na sua prisão. Mas a verdade é que para que todas as coisas ficassem certas, com o passado de Onésimo, porque todos nós temos um passado, é verdade ou não é? Para que tudo ficasse certo, Paulo orienta Onésimo, fala: Onésimo, você tem que acertar as coisas com Filemão, que era o teu proprietário. E aí é que complica as coisas, né? Porque quando a gente se converte, o passado ficou para trás, caiu no mar do esquecimento, mas nós temos que muitas vezes restituir aquilo que deixamos para trás. Assim foi com Zaqueu, né? Zaqueu, quando se converte, Jesus fala: hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu desce e fala para Jesus: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu vou dar 4 vezes mais, é restituir. Mas Onésimo tinha se convertido de verdade. Mas Onésimo também corria um grande risco de voltar à casa de Filemão. Por quê? Porque quando um escravo fugia do seu proprietário, da sua casa, do seu dono, e ele voltasse, haveria punições. Essas punições iam até de açoites, prisões, e até teriam direito de crucificar o escravo que estava voltando e que havia fugido. Mas aí o apóstolo Paulo entra em cena. E ele escreve uma carta para Filemão, dizendo: meu querido, amado, companheiro, cooperador. E nessa carta, o apóstolo Paulo vai pedir para Filemão perdoar a dívida que Onésimo tinha. Diga para o teu vizinho: não é fácil perdoar. E quando eu estava lendo esse texto, oh aleluia, eu sinto que esta palavra é para esta manhã. Quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração que nós podemos extrair deste texto algumas lições sobre o perdão. O perdão que quase ninguém mais prega por aí.
o perdão que aquele quase não pratica mais. Se afasta, deixa as coisas como estão, muda de igreja, mas não perdoa. Mas a palavra de Deus hoje, inspirada pelo Espírito Santo dele, que está aqui nesta manhã, vai trazer a você novamente o assunto sobre perdão. Amém? É um assunto difícil para ministrar. Mas nós vamos ver aqui algumas lições sobre o perdão. E a primeira coisa que eu quero colocar para você é o seguinte: o que é perdão, pastor? E eu li esses dias que perdão é uma promessa declarada de nunca se vingar. Você não acha que não entendeu, senão você tinha dado um glória. Perdão é uma promessa declarada que você nunca vai querer se vingar daquela pessoa que trouxe algum tipo de prejuízo na tua vida, seja financeiro, seja emocional, seja um desgosto, seja algo que ela te fez, uma ofensa. Quando você perdoa e diz eu te perdoo, quer dizer o seguinte: eu estou te prometendo a ti e diante de Deus que eu nunca mais vou querer a tua vingança. Diga para o teu vizinho: não tente se vingar. E quantas pessoas vingativas nós temos no meio da igreja, de uma maneira geral. Que quando são ofendidas, eu quero que ele sofra. Eu quero isso, eu quero aquilo. Diga para o teu vizinho: é tempo de perdoar. Porque se você tem alguma coisa contra o teu irmão, como foi ministrado aqui nesta manhã, pelo Espírito de Deus, nem a tua oferta é recebida, nem o teu culto é recebido, nem a tua adoração é recebida. Deixa aqui a oferta no altar. Vai, conserta-te com teu irmão, volta e oferece. Nós estamos hoje num culto de ceia. E nós muitas vezes falamos com Deus, e eu fiz uma oração nesta semana que o meu pastor me ensinou. E eu tive coragem de fazer essa oração. Porque precisa ter coragem para você falar algumas coisas com Deus. E eu falei: Senhor Jesus, eu quero ser parecido contigo. Quantos querem ser parecidos com Jesus? Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Quer dizer que na nossa vida cristã nós temos um só objetivo: se parecer a cada dia com Jesus Cristo. Para que as pessoas vejam o Evangelho que a nós foi pregado e foi ministrado. Que as pessoas possam ver em nós Cristo Jesus. E eu vou te dizer uma coisa: não há nada mais que te faça parecido com Jesus do que ser um homem e uma mulher que sabe perdoar. Você está entendendo? Não há nada mais que faça você se parecer com Cristo do que saber perdoar. Porque quando você aprende a perdoar, você está logo ali, pertinho de ser a imagem e a semelhança de Jesus. A fazer o que Ele fez, a falar o que Ele falou, a praticar. E até pouco tempo atrás, eu entendia que o perdão é a parte mais difícil do Evangelho para que nós venhamos a praticar. Porque nenhum de nós gostamos de ser ofendidos. Nenhum de nós gostamos de ser perseguidos.
Mas se você quiser ser parecida com Jesus, aleluia, você tem que levantar a tua mão e saber perdoar, aleluia. Levante a tua mão e diga: Senhor, eu quero aprender a perdoar. Oh, aleluia, porque a vingança não pertence a ti, a vingança não pertence a mim, aleluia, mas o nosso dever é perdoar. Aleluia, oh glória, ajuda, Senhor. Oh, aleluia. Eu acho tão interessante que algumas pessoas deram um exemplo de perdão. Por exemplo, Estevão estava sendo apedrejado por aqueles que não conseguiam ouvir o evangelho da verdade. E aquelas pessoas começaram a apedrejá-lo. Saulo, ele estava ali presente no apedrejamento de Estevão. Você vai ver isso em Atos capítulo 6, no finalzinho, capítulo 7. E você vai ver que ele segurava as roupas das testemunhas que estavam apedrejando Estevão. Mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, oh aleluia, sabe quais foram as últimas palavras dele? Senhor, não lhes impute este pecado. Ele estava sendo apedrejado, mas ele disse: Pai, não olha para isso, não olha para o que eles estão fazendo. Eu posso imaginar Estevão olhando para Saulo, segurando as vestes das testemunhas, e ele dizendo: não lhes impute esse pecado. Sabe por quê? Porque um dia eu estarei com ele lá no céu. E hoje, se nós formos ver, Saulo na época, que foi testemunha e auxiliou, cooperou no apedrejamento de Estevão, vive com Estevão lá no céu. Você já parou para pensar isso? Diga para o teu vizinho assim, ó: eu vou viver com você no céu. Mas olha para trás e diga para o teu irmão atrás, que você nem conhece, diga: eu vou viver com você lá no céu. Não adianta você não querer me perdoar. Se você quiser ir para o céu, você vai ter que perdoar. Porque nós vamos morar juntos lá. Mas eu fico lendo a carta de Filemão, do apóstolo Paulo a Filemão, e ele me diz o tipo de pessoa que pode perdoar. E eu pergunto para você: será que você é o tipo de pessoa que pode perdoar? Oi? Eu escutei uns 2 ou 3 dizendo amém. Vou repetir a pergunta: será que você é o tipo de pessoa que pode e sabe perdoar? Oh, glória a Deus, nós somos uma igreja abençoada aqui. Filemão era o tipo de pessoa que sabia perdoar. E Paulo sabia disso. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer assim, lá no versículo 4: ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os... Para alguns santos ou todos os santos? Diga para o teu vizinho: é com todo mundo. Paulo estava dizendo assim: Onésimo, eu sei que você ama e tem fé em Jesus Cristo. Eu sei que você ama todos os santos, toda a igreja, todos os irmãos. É por isso que eu te pedi isso. Então, eu entendo o seguinte: a única pessoa que pode perdoar alguém por algo que lhe fez é se amar e tiver fé em Cristo Jesus. Se você declara que não pode perdoar, quer dizer que você não ama e não tem fé.
Porque só pode perdoar aqueles que amam a Cristo e que têm fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e amam todos os santos, ama a igreja, ama quem está perto de você, ama quem está longe de você, porque você vai participar desta mesa hoje, aleluia. E o requisito essencial para a participação é a comunhão com Jesus Cristo e com toda a igreja. Só perdoa quem se interessa pelas coisas de Deus. Só sabe perdoar e consegue perdoar quem se interessa pelas coisas do céu. E eu faço uma pergunta para você: você se interessa pelas coisas de Deus? Você se interessa pelas coisas espirituais? Olha para o teu vizinho e diga: então perdoa, irmão. Perdoa. Faça uma promessa declarada nesta manhã, que você não quer mais vingança. Eu não vou ter mais ódio de fulana de tal. Eu não vou ter mais raiva de ciclano. Eu não vou ter mais ira. E não vou querer me vingar. Porque sabe o que? Eu amo a Cristo Jesus. Eu amo todos os santos, eu amo a igreja, aleluia, e esse amor faz a diferença, esse amor me faz perdoar, porque o próprio Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Amém? Por que perdoar? Pergunta para o teu irmão: por que eu vou perdoar? Lá no versículo 18 e 19 diz assim: e se te fez algum dano, ou seja, se Onésimo te deu algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Porque eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. Mas lembra-se de uma coisa: você deve para mim. Sabe por quê? Porque foi através da vida do apóstolo Paulo que Filemão ocupava a posição que ocupava, estava na posição que estava, era convertido e tinha vida eterna, porque Paulo deu a luz a vários filhos espirituais. Está entendendo? Então ele estava dizendo assim: olha, Filemão, você deve muito mais a mim, porque Onésimo te deve aquilo que é material, mas você me deve aquilo que é espiritual. Por que eu devo perdoar, pastor? Qual a minha motivação para perdoar? E a primeira coisa que você tem que saber para poder perdoar alguém é reconhecer que você tem dívidas impagáveis com outras pessoas. Você pode dizer: não, pastor, eu não devo para ninguém. Mas tem dívidas que nós temos com pessoas que são impagáveis, que mesmo que você venda tudo que tem e faça tudo que tiver que fazer, você não vai conseguir pagar. É, pastor, é. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho dívidas impagáveis com os meus pais, porque nas maiores dificuldades e nos meus maiores erros, sempre tinha uma porta aberta, acolhedora, dentro da casa dos meus pais, para me acolher, para me orientar, com muito amor, e com muito cuidado, e me colocar no caminho de novo. Eu devo isso a eles, e isso não tem preço. Levante a tua mão e diga: tem coisas que não tem preço. Eu tenho uma dívida impagável com a minha esposa. Os homens olhem para as mulheres agora e digam: Deus vai abençoar você agora.
Eu tenho uma dívida impagável com ela. Porque é ela que me suporta. Ela que suporta os meus desânimos. Ela que suporta as minhas... Como é que eu vou falar, amor? Aquelas coisas que a gente sempre está acostumado a fazer, né? Aqueles... Birra. Ela que suporta os meus bicos quando eu estou bravo e nervoso. Ela que suporta o meu nervosismo. Ela que me aguenta quando a igreja tem algum problema e eu não consigo dormir de noite. E se eu não consigo dormir de noite, eu incomodo ela, que ela também não dorme. É uma dívida impagável pelas orações que ela faz sobre a minha vida. Diga para o teu vizinho, não tem preço. Alguém que ora por você. E eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Tem gente que Deus se levanta e levanta a pessoa para orar pela tua vida. Tem gente que levanta pessoas que são levantadas por noites, pelas madrugadas para orar por você, para jejuar por você, para abençoar a tua vida, para que Deus possa te curar, te abençoar, te prosperar. E eu vou te dizer qual o preço disso. Diga para o teu vizinho, reconheça as tuas dívidas impagáveis. Eu tenho uma dívida impagável com o meu pastor. Porque chegou um dia que eu falei para Deus, eu nunca mais vou subir num púlpito para pregar o Evangelho. E um dia o meu pastor me resgatou. Oh, aleluia. E eu não posso falar disso porque eu me emociono. Aleluia. Por conta das orações da minha esposa, da minha mãe, do meu pai. E as ações dos meus pastores, aleluia, me resgataram, me abraçaram, me deram uma nova chance, aleluia. E é por isso que eu estou aqui hoje. E eu vou te dizer, por mais que eu faça pelo meu pastor, jamais eu vou conseguir pagar por Deus lhe fazer um instrumento nas mãos de Deus para resgatar a minha vida. Essas coisas são impagáveis. Agora que eu dei o meu exemplo, começa a pensar pelo Espírito Santo de Deus. Quantas dívidas você tem que são impagáveis? Meu Deus. É isso que Paulo está dizendo a Filemão. Fala, olha Filemão, você tem um crédito com Onésimo. Onésimo deve a você, mas tem o seguinte, você tem uma dívida comigo que é impagável. E nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque nós temos uma dívida com Cristo que é impagável. Porque Ele morreu por mim e por você na morte de cruz. Ele tomou o teu lugar na cruz do madeiro, aleluia. E é por isso que nós servimos a Ele, é por isso que nós adoramos a Ele, é por isso que nós damos a nossa vida a Ele, porque um dia Ele deu a vida dele por mim e por você. E isso te faz perdoar as pessoas. Porque se você tem uma dívida que não pode pagar com algumas pessoas, e essas pessoas também não te cobram, porque te perdoaram, por que você não vai perdoar aqueles que te ofenderam? Esses dias nós estivemos no culto de oração e nós fechamos o culto de oração com a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas... Espera aí, eu não entendi direito. Você está orando para Jesus fazer o quê?
Que jeito que Jesus vai perdoar tuas dívidas? Opa, opa! O quê? Cutuca o teu irmão e diga, Jesus está falando com você agora. Ou tem um crente aqui, glória a Deus, dê um aleluia. Perdoa as minhas dívidas, Jesus. Quantos não conseguem fazer a segunda parte da oração? Diga para o teu vizinho, você tem que perdoar. Porque você tem dívidas impagáveis, e se as pessoas não perdoarem você, você vai ter um problema sério. Mas como eu vou pagar, pastor? Versículo 21, e eu já estou terminando. Diz assim: escrevi-te confiado na tua obediência. Paulo está dizendo a Filemão assim: olha, Filemão, eu sei que você é uma pessoa que ama. Eu sei que você é uma pessoa que tem fé. Eu tenho ouvido tantas coisas a teu respeito. Então, o que Onésimo deve, põe na minha conta. Mas Filemão já estava entendendo. Eu falei, eu vou cobrar o apóstolo Paulo? Se eu devo mais a ele do que me deve. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, você vai receber Onésimo na tua casa, como se você recebesse a mim. Aí complicou, né? Diga para o teu vizinho, complicou agora, pastor. Você vai receber ele como recebe a mim. Por quê? Porque o apóstolo manda a carta juntamente com o próprio Onésimo. Você vai, e antes que ele te crucifique, que ele cobre a tua dívida, que ele te açoite, mostra a carta para ele. Está entendendo? E Paulo diz assim para ele, olha, eu sei que você tem amor, eu sei que você tem fé, mas acima de tudo você é um homem obediente. Sabe por que você tem que perdoar? Porque você tem amor, porque você tem fé e porque você obedece a palavra de Deus. Perdoar é uma decisão que independe de sentimentos e ressentimentos. Perdoar é uma questão de obediência. E aquele que obedece, foi pregado aqui no sábado com os jovens, aquele que obedece os meus mandamentos, eu estarei nele. Olha aí. Amém? Quantos são obedientes aqui? Levante a mão, quantos são obedientes aqui? Então Deus tem uma palavra para você. Perdoa. Perdoa. E ele diz assim, terminando, olha, eu confio na tua obediência, sabendo que ainda fará mais. Meu querido, quem é crente, ele faz mais daquilo que lhe pedem. Você está entendendo? Ou não? Jesus disse, se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Se te pedirem a tua capa, é tudo que você tem. Faça mais daquilo que lhe foi pedido. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Além de você perdoar a dívida daquilo que Onésimo te roubou, faça mais do que isso. O que o apóstolo Paulo queria dizer? Dê a liberdade para ele. Não deixe que ele seja mais escravo. Sabe por quê? Porque a palavra, o nome Onésimo quer dizer útil. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ele me é útil agora. É Onésimo, aleluia. Ele me é útil. E eu quero que você faça isso voluntariamente. Quer dizer, o perdão é voluntário, irmão. A gente está acostumado quando o pai e os 2 filhos brigam.
A gente põe um na frente do outro, né? Pede perdão para ele. Me perdoa. O que você tem que falar? Está perdoado. Não pode ser assim. O pastor não pode chamar você e falar, olha, você tem que perdoar fulano de tal, você tem que perdoar fulano de tal. Não. Tem que ser de maneira voluntária. Jesus quer ouvir o teu coração nesta manhã. Sabe por quê? Porque Ele quer abrir o céu sobre a tua vida. Porque Ele quer derramar bênçãos tal sobre a tua vida. E tem alguns impedimentos que estão obstruindo as bênçãos de Deus para você. E aí é que você tem que dizer, eu perdoo. Eu abro mão da minha vingança. Para terminar. A Bíblia não fala o fim da história. A Bíblia não fala se Filemão perdoou Onésimo ou não. Mas eu fui buscar e fui estudar a tradição. O que a tradição diz? E eu encontrei que Onésimo, olha só, gente, foi considerado um santo para a Igreja Católica, chamado Santo Onésimo. Pastor, eu falei, E eu fui ler. Por quê? Sabe por quê? Porque ele foi liberto da sua escravidão. E ele foi ser obreiro. E a tradição diz que ele chegou a pastorear a igreja de Éfeso. Aleluia. E que ele morreu, sabe como? Apedrejado. Mas por quê, pastor? Porque ele foi perseguido por estar pregando o Evangelho. Isso está na Bíblia? Não está. Mas está na história. Porque tem uma carta que encontraram do século I, endereçada a Onésimo, bispo de Éfeso. Era o mesmo Onésimo que era escravo. Era o mesmo Onésimo que se converteu. Era o mesmo Onésimo que Filemão perdoou. Era o mesmo Onésimo que pregou a liberdade em Cristo Jesus. Aleluia! É o mesmo Onésimo que foi perdoado. E eu vou terminar com uma frase de Martinho Lutero. Preste atenção. Diz assim: todos nós somos Onésimos. Levante a tua mão e diga: eu sou um Onésimo. Por que, pastor? Porque fomos escravizados pelo pecado. Porque todos nós andávamos errantes, perdidos, com sentença de condenação sobre as nossas cabeças. Mas agora, fomos encontrados, libertados e perdoados por intermédio e mérito de Cristo Jesus, o nosso Senhor.